Estamos nessa nova série, expondo os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, que são as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Nós já trabalhamos a carta à igreja em Éfeso, agora nós vamos trabalhar a carta direcionada à igreja em Esmirna. Diz o seguinte a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Até aqui a palavra do Senhor. Qual é o seu ideal de uma igreja bem-sucedida? Qual é o seu ideal de uma vida cristã bem-sucedida? Quando nós falamos de uma igreja saudável, de uma igreja fiel, de uma igreja que recebe elogios do Senhor, como é a igreja de Esmirna, bem diferente da carta de Éfeso, nós trabalhamos na semana passada, o Senhor tinha uma dura crítica àquela igreja. O Senhor disse para a igreja de Éfeso que eles deixariam de ser igreja se não se arrependessem, se não voltassem atrás. Esmirna não recebe críticas. Esmirna é só elogios. Qual é o seu ideal de uma igreja que recebe elogios do Senhor? Em que situação você acha que a nossa igreja deveria estar, ou que a sua vida deveria estar, para que você fosse alvo dos elogios do Senhor? O padrão de sucesso que nós recebemos da sociedade, do mundo, é um padrão de sucesso bem diferente do padrão que o Senhor Jesus nos apresenta na sua palavra. Sucesso para o mundo é ser bem-sucedido, e isso se reflete na ausência de problemas, na ausência de dificuldades, na ausência de tribulações. Sucesso para o mundo é você estar numa situação tão confortável que você não precise esquentar a cabeça, que você não precise se preocupar, que seu coração descanse feliz, porque você alcançou estabilidade financeira, porque você está saudável, porque você consegue tudo que você tem, que você quer, que você deseja, que você almeja, que você cumpre com seus objetivos. Isso é sucesso para o mundo. E pensando a respeito de uma igreja, uma igreja vai ser bem-sucedida, né? A igreja vai ser bem-sucedida quando a igreja estiver cheia, quando os nossos planos e projetos, nós cumprirmos eles todos, quando nós seguirmos à risca a nossa agenda que nós fizemos para o ano, quando nós estivermos em grandes momentos de confraternização, vendo todo o fruto do nosso trabalho, quando vir para o culto for uma coisa gostosa, sabe? Você não tiver preocupação nenhuma, você vem para o culto e louva a Deus, e é tudo bom, e não tem problema, e a igreja não tem problema, isso é um padrão de sucesso. E você pode ter esse padrão de sucesso. Uma igreja boa, é aquela igreja que eu me sinto bem. Não tem problema. Pessoas, todo mundo é perfeito lá. Se você, um aviso, né? Se você encontrar essa igreja perfeita, sem problemas, sai de lá agora, né? Sai na hora, porque você vai estar levando problemas para lá. Você não é perfeito. Não existe igreja assim.
Aqui nós vemos uma igreja que recebeu só elogios do Senhor. Nós podemos chamar essa igreja de uma igreja de sucesso. Nós podemos chamar esses crentes de crentes fiéis. Nós podemos olhar para eles como padrão da igreja de Cristo, como padrão para o qual nós devemos mirar e espelhar a nossa realidade. E nós vamos ver aqui qual é a situação dessa igreja, como eles vivem, pelo que eles passam. Se é tudo esse mar de calmaria que nós imaginamos ser uma situação boa, de sucesso. Às vezes você se pega pensando que você vai ser um crente melhor quando as coisas forem diferentes. Que você vai se dedicar mais a Deus quando você tiver mais tempo ou mais condições. Ou não, o jovem, olha, quando eu for casado, né, aí eu não vou sofrer todas as tentações da juventude, daqueles que não são casados. Então quando eu for casado eu vou então servir ao Senhor. Enquanto eu não estou casado, deixa eu aproveitar aqui mais um pouquinho. Deixa eu curtir mais um pouquinho. Deixa eu pecar mais um pouquinho. Daqui a pouco eu paro. Quando eu tiver um emprego que me dê um salário suficiente para eu viver bem, então eu vou servir ao Senhor, né? E eu vou ajudar o próximo, e eu vou ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Só quando tudo isso, né, estiver perfeito. Eu vou te dizer uma coisa, meus irmãos, nunca vai estar perfeito. E nós vamos falar isso na escola dominical, porque hoje o tema é o cristão e o dinheiro, né? O evangelho e o dinheiro. Mas se o seu padrão é esse, nunca vai ser suficiente. Quanto mais você tiver, mais você vai gastar e você nunca vai ter de sobra. Então, em que situação você precisa estar para servir a Deus? Para ser um crente digno de elogios do Senhor? Para sermos uma igreja digna de elogios do Senhor? Em que situação nós precisamos estar para servir a Deus? Quando tudo estiver bem? Se você acompanhou atentamente a leitura, você vai ver que essa não é a situação da igreja de Esmirna. O Senhor se dirige a eles, primeiro se apresentando, como ele faz em todas as cartas. Ele se apresenta com alguma característica específica para cada igreja. E a igreja de Esmirna, ele se apresenta dizendo: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Então só essa apresentação já nos dá uma ideia do teor da carta. O Senhor está se apresentando para eles, fazendo referência ao seu sofrimento e morte, ao fato de que o Senhor do universo, o Deus da vida, se humilhou, veio ao mundo, foi rejeitado pelo mundo, e o Senhor da vida deitou morto no túmulo. Ele faz referência a isso ao se apresentar para essa igreja. Eu sou aquele que é o primeiro e o último, que estive morto, mas revivi. Então ele aponta para o sofrimento dele e para o resultado da obra dele. O sofrimento dele resultou na morte, no sacrifício dele, mas ele não permaneceu morto, ele reviveu. E é assim que ele se apresenta para a igreja, para que a igreja veja aquele que morreu, mas que está vivo, reviveu, ressuscitou. E o Senhor diz para eles, em primeiro lugar: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então o Senhor conhece a vida da sua igreja, conhece a situação da sua igreja. Como nós vemos em cada uma das igrejas, o Senhor dirige-se para essas igrejas e diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua situação. Então é com conhecimento de causa que o Senhor fala o que Ele fala para a igreja. Não é como alguém que está de fora, não é como um desconhecido. Muitas vezes nós conversamos entre nós e compartilhamos as nossas dores e dificuldades, e às vezes a sensação que fica é: bom, eu sei que você me entendeu, mas
você não sabe pelo que eu estou passando, de fato. Se você não está passando pela mesma coisa que eu, você não vai saber o que eu estou falando. E a sensação é que, ao mesmo tempo em que as pessoas compartilham entre si as suas dificuldades, há uma sensação de que ninguém sabe, de fato, pelo que eu estou passando. Isso é verdade. Nenhum de nós é capaz de entender plenamente o que cada um aqui passa. O que se passa no seu coração, quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades, quais são as suas tribulações. Mas há um que sabe, plenamente, perfeitamente. Jesus Cristo. A Ele, você não pode dizer, não, você não sabe o que eu estou passando, Senhor. Porque Ele sabe. Ele sabe e sabe perfeitamente. E sabe até mais do que você. Conhece até mais profundamente o seu coração do que você mesmo conhece. E o Senhor diz aqui, conheço a tua tribulação. A situação da igreja em Esmirna era uma situação complicada, era uma situação de tribulação. Então já muda um pouco, né, o padrão de igreja perfeita, porque essa igreja aqui estava em tribulação, estava em problemas. Os irmãos vão ver mais para frente, uma outra igreja será tratada. Essa outra igreja acha que está em paz, acha que está tudo bem e que as coisas vão bem. E essa é duramente criticada ao Senhor. Então, o medidor que nos diz se nós estamos servindo ou não a Deus, se nós somos uma igreja digna ou não de elogios do Senhor, não é medido pela situação, se tudo vai bem. A igreja de Esmirna era uma igreja em tribulação. Isso serve, meus irmãos, como lição para nós mesmos, quando nós estamos passando por tribulações, para nós não ficarmos questionando, Senhor, mas o que eu fiz? Que pecado eu tenho cometido? Eu devo estar muito errado, eu devo ser muito ruim, muito pior do que os outros, para eu estar passando por uma situação dessa, né, face aos outros. As outras pessoas não estão passando por isso, então deve ter alguma coisa errada. Deve ter alguma coisa errada comigo, deve ter... Então presta atenção. Evidentemente, irmãos, tem coisas que nós passamos que são frutos dos nossos erros e dos nossos pecados. Se nós agimos mal, nós sofremos as consequências das coisas que nós fazemos. Se você comete um crime, não adianta você vir para a igreja aqui, Senhor, perdão pelos meus pecados, a polícia vai bater na tua porta e você vai pagar pelos seus crimes. E não vai dizer que foi o diabo que te jogou na cadeia. Foi você mesmo, que, com a sua maldade, que fez isso. Então nós sofremos pela consequência dos nossos erros. Então esse é um tipo de sofrimento. Mas há um outro tipo de sofrimento que a Bíblia nos ensina amplamente e que a igreja há de passar no mundo. É o sofrimento que provém do próprio Deus. O sofrimento que nos prova. O sofrimento que prova a fé da igreja. O sofrimento que vem do mundo em relação a nós pela perseguição, porque o mundo rejeitou o nosso Senhor e rejeitará os seus seguidores também. O Senhor Jesus disse isso. O mundo me odiou, odiará vocês também. Então você tem o sofrimento da perseguição. E é esse sofrimento que a igreja de Esmirna está passando aqui. Eles estão sendo duramente perseguidos pelo mundo e estão sendo provados por Deus. A situação da igreja de Esmirna não é uma situação tranquila, é uma das mais difíceis dentre as igrejas que nós vemos aqui nessas 7 cartas que o Senhor dirige à igreja. É curioso como a tribulação cumpre um papel de santificação na igreja, né? Você vai ver que as igrejas dignas de elogio aqui são as que estão em situação mais complicada. São as que estão em situação mais difícil, estão passando por mais problemas. São as igrejas mais fiéis ao Senhor. Isso nos faz refletir, meus irmãos, que muitas vezes nós passamos por situações tão complicadas porque o Senhor está nos mostrando o quanto nós dependemos dEle. Quando você percebe que tudo saiu ao seu controle,
tudo fugiu à sua capacidade de resolução de problemas, o que você pode fazer? Nada além de correr para o Senhor, clamando por misericórdia. Mas é isso mesmo que Deus requer da sua igreja, é isso mesmo que Deus quer. Deus quer o seu povo humilhado, prostrado aos seus pés, esperando do Senhor todas as coisas, a capacitação, a força para viver, para enfrentar a vida, para enfrentar o mundo. O que Deus espera do seu povo é essa consciência de depender completamente dEle. O que Deus quer é que seu povo se volte para Ele e o busque. Era assim que o Senhor tratava com Israel tantas vezes. Israel, às vezes, seguia por caminhos tortos, cometia pecados, se afastava do Senhor. O que o Senhor fazia? Apertava a situação em Israel. Lá nos Juízes, vinham os inimigos do povo e começavam a subjugar o povo. Então o povo se lembrava do Senhor e voltava-se para Deus e buscava a Deus de todo o coração. E aí o Senhor vinha em resgate do povo. Então a tribulação, a dificuldade, as tristezas da vida cumprem um papel importante ao nos mostrar o quanto nós dependemos de Deus e a nos empurrar às vezes para perto de Deus, porque às vezes a gente precisa ser empurrado mesmo em direção ao Senhor. E o Senhor usa tudo isso para nós percebermos o quanto nós somos dependentes dEle e o buscarmos mais e melhor. A tristeza que vem do Senhor purifica o nosso coração de futilidades, de maldades, de tanta coisa inútil que nos consome nosso tempo, consome nossa força. Quando nós estamos numa situação desesperadora assim, e nós só podemos nos voltar para Deus, chega a ser libertador. Você se livra de todas essas coisas. Fala: Senhor, eu só tenho a Ti. E é isso que Deus requer do seu povo. Essa é uma igreja fiel, essa é uma igreja digna de elogios, e é curioso, eles estão numa situação terrível, de grande tribulação. Qual é a situação que está passando aqui a igreja? O texto nos dá essa indicação já. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Voltando para o padrão de sucesso do Senhor. Então, ter muito dinheiro não é padrão de sucesso para o Senhor. É uma igreja pobre aqui, mas ela é rica, porque o padrão de riqueza é espiritual do Senhor. O Senhor manda que nós juntemos tesouros no céu. E essa igreja é rica, do ponto de vista do Senhor. E conheço, em terceiro lugar, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, qual é a situação específica de Esmirna aqui? O Império Romano tinha algumas peculiaridades. Em primeiro lugar, o imperador romano, César, ele era adorado como um deus. E no império todo havia culto de adoração ao César. E ele deveria ser adorado por todas as províncias, por todos os povos conquistados pelo Império Romano, deveriam prestar culto a César. Havia algumas exceções, e o povo judeu era uma delas. Pelo caráter da religião judaica, é inadmissível a adoração de outro ser que não Deus. E por um aspecto político, para garantir a paz ali na região da Judéia, uma região muito conturbada, o império então garantiu o direito de culto ao povo judeu. Então quem era judeu não era obrigado no Império Romano a adorar ao imperador. O cristianismo, quando ele surge como uma vertente, como uma seita do judaísmo. Então, os cristãos são vistos como judeus messiânicos, judeus que acreditam que o Messias era o Senhor Jesus, que o Messias havia vindo, era o Senhor Jesus. Então, aos olhos do Império Romano,
os cristãos eram vistos como uma vertente, né, como uma linha do judaísmo. O que começou a acontecer? E você vê isso na própria história de Paulo. A perseguição começa a vir por parte dos judeus. Então Paulo ia pregando de sinagoga em sinagoga, e aqueles que rejeitavam a pregação do evangelho começavam a perseguir. E isso começava ali pelas sinagogas. Esse tipo de perseguição dos judeus se alastrou. E os judeus funcionavam como delatores ao império dos cristãos. Eles delatavam os cristãos ao Império Romano, falando: esses aí, não são judeus não, viu? Eles não estão desobrigados do culto ao imperador como nós estamos. Eles não são judeus. E fazendo esse tipo de acusação ao Império Romano, então, se esse grupo aqui não é judeu, não é beneficiado com essa isenção de adoração ao imperador, então eles são sim obrigados. E se eles se recusam, então eles são inimigos do império e devem ser julgados como tal, e devem ser mortos por isso. E esse plano deu certo durante muito tempo. Era esse o padrão de perseguição à igreja. Então haviam lugares em que a perseguição era mais intensa do que em outros lugares. Esmirna parecia ser um lugar, nesse tempo, em que a perseguição era muito intensa. E o Senhor diz: eu conheço a blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são. São falsos. São chamados aqui de sinagogas de Satanás, sendo usados pelo próprio Satanás para a perseguição da igreja. Então o Senhor conhece essa situação de tribulação da igreja de Esmirna. Conheço a tua tribulação, conheço pelo que você tem passado, com propriedade de causa. Em segundo lugar, o Senhor diz aí no versículo 10: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então a palavra do Senhor é uma palavra até que dura para Esmirna aqui, porque os teólogos da prosperidade hoje, né, aquelas pessoas que entendem que os crentes só devem viver de vitória em vitória, só bênção, numa situação dessa aqui, o que eles estariam fazendo? Determinando um monte de coisas, né? Talvez até a morte do imperador, a morte dos inimigos, e não é possível que a gente esteja passando por uma situação assim. E o Senhor Jesus ainda vem e diz: não temas por aquilo que vocês estão para passar, por aquilo que vocês têm de sofrer, porque muitos de vocês serão jogados na prisão. O que está dizendo aqui é que a situação ainda vai se agravar mais, a situação ainda vai piorar. Mas ele diz: isso está sendo feito para colocar vocês à prova. Porque se o cristão ele fosse diante da autoridade e negasse a Cristo Jesus, ele seria livre das suas acusações. Então somente ele negasse a sua fé. Se ele negar a fé dele, ele está livre dessa tribulação. Mas o Senhor convoca a sua igreja e diz: vocês estão passando isso para serem provados, para a gente ver quem é e quem não é de verdade. No dia da tribulação, aqueles que não são crentes de verdade somem, fogem, não tem verdadeiro compromisso. No dia mau, no dia da grande tribulação, quando a grande tribulação chegar, o que vai acontecer é isso. A palavra fala: nos últimos dias haverá grande apostasia. Que apostasia é essa? Daqueles que se diziam crentes, mas na verdade não são, e apostataram da fé. Por quê? Porque diante da grande perseguição, quem não é crente de verdade não segura o tranco e foge e nega ao Senhor. E o que o Senhor está dizendo aqui é isso: vocês estão passando por isso, estão sendo provados, a sua fé está sendo provada, e isso tem um valor enorme para o Senhor, tanto que
A orientação dos apóstolos é sempre essa. Tiago diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por tribulações, porque isso resulta na sua perseverança, num caráter aprovado diante de Deus. Paulo diz que as tribulações do tempo presente não devem ser nem comparadas com as glórias futuras preparadas para aqueles que amam a Deus, aquilo que o Senhor tem reservado. Que as nossas tribulações, os nossos sofrimentos, são para nós um peso eterno de glória. Então a provação do povo de Deus é algo precioso aos olhos do Senhor. E o Senhor está dizendo que essa igreja aqui vai ser provada, vai passar pela prova, pelo fogo, é pela dificuldade mesmo. Eles vão ser lançados na prisão, vão ser incitados a negar o nome do Senhor Jesus para evitar a perseguição. E muitos deles serão mortos. Nós conhecemos a história da igreja. E muitos destes que foram lançados em prisão foram executados. Ou foram decapitados, ou foram lançados aos leões, aos gladiadores, jovens, velhos, crianças. Mas eles atenderam a essa orientação do Senhor. Uma orientação e promessa, que é o que o Senhor diz em terceiro lugar para eles: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. O compromisso da igreja com o Senhor é um compromisso até a morte. O fato é que muitos não precisam nem chegar tão longe e já estão negando o Senhor. Hoje em dia nós não temos uma situação, pelo menos onde nós vivemos, nós temos isso pelo mundo, mas onde nós vivemos nós não temos uma situação como essa, onde se você não negar a sua fé, você pode ser morto. Mas existem muitos lugares em que isso de fato acontece. Tem irmãos nossos hoje morrendo, sendo executados porque são crentes. Alguns anos atrás, começou a se popularizar aqueles vídeos que o Estado Islâmico lançava como propaganda da sua empreitada lá no Oriente Médio. E certa vez eles fizeram isso com um grupo de 21 crentes da igreja copta, da igreja do Egito. Crentes foram capturados pelo Estado Islâmico, levados a uma praia, e ali foram executados pelo Senhor. E eles queriam fazer uma propaganda, incitando, dizendo para os crentes: olha, fiquem com medo disso. Mas quando filma aqueles homens, eu tive a oportunidade de ver esse vídeo. Acho que nem está mais disponível porque é um vídeo muito forte. Mas você vê, uns estão orando, uns visivelmente estão cantando. 21 homens, jovens, ajoelhados numa praia, sendo decapitados. Ser fiel até a morte. Esse é o padrão de sucesso da igreja. O padrão de sucesso da igreja não é você estar com a sua conta cheia, não é você estar em paz, não. O padrão máximo de sucesso da igreja é você dar a vida por Cristo. Boa parte de nós não vai nem precisar chegar a esse ponto, mas esse é o padrão. O padrão é Cristo, que deu a vida pela igreja. E o Senhor chama a sua igreja: seja fiel até a morte. Às vezes Ele livra antes. Às vezes Ele livra da prisão, como fez Pedro naquela ocasião. Pedro foi preso, a igreja orou, Pedro foi solto. Às vezes não. Em outra ocasião, Pedro foi preso, como o Senhor Jesus mesmo disse. Naquela ocasião, ele seria levado onde ele não queria ir. E ele foi morto. A tradição diz que Pedro ia ser crucificado, não se achou nem digno de ser crucificado como o Senhor Jesus Cristo, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Tamanha vergonha que ele ainda deveria sentir ao lembrar de qual foi a atitude dele quando o Senhor Jesus foi crucificado. E por perceber o tamanho da grandeza do Senhor, ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E ele foi morto, como a tradição diz, como a história da igreja relata, foi morto
crucificado de cabeça para baixo. Esse é o padrão de sucesso da empreitada cristã. Então, meu irmão, minha irmã, você vai passar por dificuldades? Vai. Talvez você esteja passando por grandes dificuldades agora mesmo. O padrão da igreja bem-sucedida é uma igreja fiel em meio às tribulações. E pode ser que essas tribulações durem muito ou durem pouco. O padrão de sucesso da igreja é se manter fiel ao Senhor na tribulação, porque isso é usado por Deus para provar a nossa fé. Se é uma fé meia boca, se é uma fé meio capenga, não vai suportar a aprovação. Não vai suportar a aprovação. Se o seu ouro é um ouro de plástico, tem uns plásticos brilhantes, pintados assim, que pode até simular que é ouro. Mas quando é lançado no fogo, não se engana, caiu ali, já derreteu todo e... Mas o ouro mesmo, ele é purificado. As impurezas saem quando é colocado no fogo. A coisa é diferente, né? Põe no fogo aquilo que é impuro, aquilo que não é ouro e que está ali no meio do material, isso é purificado, as impurezas saem. Por isso que fala da purificação pelo fogo, né? Essa depuração, você coloca o ouro no fogo, ele é purificado, as impurezas saem. E aí, quando se tira do fogo, você tem um material muito mais puro. Então entenda, meu irmão, minha irmã, que tudo isso pelo que você está passando, e o que você ainda vai passar, e quando você chegar numa situação muito difícil, lembre-se que a sua fé está sendo provada. E que a igreja, que é digna de elogios do Senhor, é uma igreja que se mantém fiel em meio às tribulações. Aqueles que desistem, aqueles que falam, eu vou deixar para lá, eu vou deixar esse negócio de ser crente, não é para mim, eu não aguento, esses fracassaram no teste, falharam no teste. Outros são tentados de tantas outras maneiras, e quando deixam de ser crentes para seguir o caminho da tentação, estão de fato negando ao Senhor Jesus Cristo. Não, eu deixo ele para lá para eu seguir meu próprio caminho. Falhou, fracassou no teste que o Senhor estava implementando para testar a sua fé. Isso vem acompanhado, meus irmãos, de uma promessa: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A promessa àqueles que vencerem é que eles não permanecerão no túmulo, na primeira morte. A vida não acaba aqui, nesse plano. O Senhor promete a ressurreição e a vida eterna ao seu povo. Aqueles que apostataram da fé, esses nunca eram dos nossos, e no dia da grande ressurreição serão lançados para o lago de fogo e enxofre, que arde eternamente. Essa é a segunda morte. Por isso a promessa é essa: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Isso aponta para algo que nos motiva a passar pelas nossas tribulações de hoje, que é olhar para a eternidade. Nós temos que olhar, tirar os nossos olhos só daquilo que está imediatamente na nossa frente e olhar para a eternidade, para aquilo que Deus tem preparado para nós, para a nossa recompensa eterna no Senhor Jesus Cristo, para aquilo que é muito mais valioso e eterno do que aquilo que é transitório, passageiro, insuficiente. Que presentes o mundo pode te dar? Que benefícios você pode receber? Que situação confortável você pode ter nessa terra que se compare àquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que permanecerem fiéis? Que a igreja de Esmirna, meus irmãos, nos seja um lembrete de que se nós estamos passando por dificuldades, a nossa fé está sendo provada, nós estamos sendo purificados por Deus. E convém que isso aconteça. Porque assim como o nosso Senhor Jesus Cristo foi odiado e foi perseguido, nós também o somos. Estranhe quando o mundo te amar. Quando o mundo aplaudir tudo que você fizer. Quando o mundo elogiar tudo que você fizer. Quando você for como eles. Nós somos discípulos do nosso Mestre. Nosso Mestre sofreu,
mas o nosso Mestre venceu. E assim como ele venceu, ele garante a nossa vitória. Que o Senhor Deus nos ajude, que sejamos uma igreja fiel, mesmo em meio a todas as tribulações. O Senhor cuida de nós, meus irmãos. Não se desespere. O Senhor está com a sua igreja, é aquele que conhece a sua igreja. E os nossos sofrimentos têm um tempo determinado, não são eternos. No caso da igreja de Esmirna, era um tempo definido, simbólico aqui, talvez, de 10 dias. Passarás por grande sofrimento de 10 dias. É um tempo limitado. Nossas tribulações têm um tempo, têm um prazo. Nossa aprovação tem um prazo. Então creia nisso, creia que Deus está no controle. O prazo, quem sabe, é Ele, não somos nós. Mas Ele ajuda o seu povo, Ele conhece o seu povo, Ele está com o seu povo e Ele te dá condições de ser fiel e fiel até a morte. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela Tua obra de salvação que nós temos em Jesus Cristo. É ela que nos garante a paz contigo e a vitória sobre o mundo. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu imenso amor. Te louvamos, ó Deus, pela Tua imensa misericórdia. Te louvamos, ó Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus, porque somos Teu povo, porque estamos em Tuas mãos, e das Tuas mãos ninguém há de nos tirar. Te louvamos, ó Deus, por todas as tribulações que sobrevêm sobre nós, porque nessas tribulações nós temos a oportunidade de glorificar o Teu nome, de honrar ao Senhor, sendo fiéis até a morte. E que sejamos assim. Que o Senhor fortaleça o coração, fortaleça os braços, fortaleça, Senhor, os joelhos daqueles que estão sendo atribulados neste momento. Fortaleça a mente, Senhor, destas pessoas, para que se levantem com força e sejam fiéis ao Senhor diante de um mundo que os persegue, diante de um mundo que os odeia, diante de tantos problemas que vêm para provar a nossa fé. Que diante disso, Senhor, nós sejamos fortalecidos na força do Teu poder e tenhamos condições de dar um bom testemunho ao mundo, glorificando o nome do nosso Senhor, pois nós servimos aquele que venceu e que garante a nossa vitória e nos chama de mais do que vencedores, porque nossos olhos não estão fitos aqui na terra, não estão fixos naquilo que está diante de nós, mas nós olhamos para o nosso alvo supremo, nosso alvo celeste, as glórias que o Senhor tem preparados para o seu povo. E também te louvamos, Senhor, porque mesmo as nossas tribulações, as mais pesadas, têm um prazo determinado, tem um prazo definido, e o Senhor está, sempre esteve e sempre estará no controle de tudo. Que sejamos fiéis ao Senhor em toda e qualquer situação. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos, e louvemos ao Senhor por seu amor, pela sua misericórdia, pela sua palavra. Imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, tua glória te rendemos,
imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, tua glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Em pé, falemos com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade que tivemos esta manhã, de reunidos como teu povo, adorar ao teu santo e glorioso nome, porque o Senhor é digno. Abençoa, Senhor, o teu povo, para que a tua palavra molde o nosso proceder, molde a maneira como nós enxergamos as coisas, a maneira como nós vivemos. Guia os passos do teu povo ao longo desta semana, Senhor, que glorifiquemos o teu nome em todas as coisas. Abençoa a nossa escola bíblica dominical, que há de se iniciar, e mais tarde leve em paz cada um, Senhor, aos seus lares, dando um domingo abençoado na tua presença. Se conosco, Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.